Esperança é o nome da pregação. O que é a esperança? A esperança é a confiança de que algo vai acontecer em breve. E eu tenho certeza de que isso vai acontecer em breve, né? Por exemplo, a pessoa que está enferma, ela fica na esperança de ser curada, né? A esperança, diz o dicionário também, é a crença de que um desejo se torne realidade. Por exemplo, eu tenho a esperança de que um dia eu vou casar, para os solteiros, claro, né? Eu tenho a esperança de que um dia eu vou casar. E tem também aquela esperança que é utópico, né? Que é uma ilusão, que a pessoa fica naquela esperança que sabe que não vai acontecer, mas fica. Por exemplo, eu tenho esperança de que eu vou ganhar na loteria, né? Vou ficar milionário. Eu tenho uma esperança muito grande que eu vou ganhar na loteria. Aí pergunta, você joga? Não. Vai ganhar, irmão? Não vai, não joga, né? Hoje eu vou jogar dinheiro fora, não vai ganhar mesmo, né? Então, irmãos, existe um dito popular na nossa cultura brasileira que diz que a esperança é a última que morre. Enquanto a vida, a esperança é a última que morre. Mas, muitas vezes, nós passamos por determinadas situações na nossa vida que parece que não existe mais esperança. A gente perde a esperança. São situações, muitas vezes, que nós nos encontramos num beco sem saída. É nessa hora da tribulação, é nessa hora da angústia, da provação, ou até mesmo do desespero, que as circunstâncias elas parecem ser maiores do que nós, e a gente se sente então derrotado, fracassado, a gente se sente impotente diante de determinadas situações, é verdade ou não é? E até mesmo sem esperança. Perdi a esperança. Perdi a esperança, não tem mais jeito. Perdi a esperança. Eu não acredito que vai dar mais certo. Já conversei com pessoas que dizem, eu não acredito que eu vou conseguir ser feliz mais. Eu não acredito que eu vou conseguir, eu não acredito. Perdi a esperança. E eu gostaria de compartilhar alguns textos bíblicos com os irmãos. Talvez você não conheça a vida de cada um aqui, a gente conhece aqui na igreja, aqui é uma alegria, né? Aqui todo mundo chega sorrindo, como é que vai? Pai do Senhor, amém, tudo bem? Se melhorar vira festa, mas por dentro você sabe que está um bagaço lascado, né? Mas ele não sabe da vida da pessoa. O seu interior, só você sabe. Quando você deita lá no seu travesseiro, e você sabe o que você está passando. Você sabe as lutas que você está atravessando. E você olhando para as circunstâncias, você fala assim, não tem jeito mais. Quantas pessoas você já desacreditou? Eu sou um exemplo vivo disso, irmãos. A minha família perdeu a esperança comigo. Falou assim, esse moleque não tem jeito, pelo amor de Deus. Deus, ô moleque, Jesus amado. E eles tinham razão, irmão, porque eu era terrível mesmo. Perderam a esperança. A prova que minha mãe me deu, né? Minha mãe me deu. Então, às vezes você está passando por uma situação que só você e Deus sabe. Lá no seu coração. Você simula uma falsa alegria, um relacionamento legal com as pessoas quando você está junto, mas quando você fica sozinho no seu quarto e põe a sua cabeça no travesseiro, aí as lágrimas rolam, e aí você desacredita de tudo e de todos, e
até a tua fé começa a ser abalada. É verdade ou não é, irmãos? É assim ou não é? Então eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, que está em Marcos capítulo 5. Está em Marcos capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 35 até o 42. Talvez você já não tenha mais esperança de ser alguém. Talvez você fale assim, eu já estou velho. Eu de vez em quando falo isso. Já estou velho para isso já. Eu não vou conseguir. Mas vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Marcos 5,35 diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que te enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Irmãos, Jairo foi em busca de Jesus porque a sua filha estava doente. Estava muito doente. Então ele foi lá para falar com Jesus. Quem era Jairo? Jairo era o principal da sinagoga. Se fosse trazer para os dias de hoje, seria o pastor titular da igreja. Mestre, o senhor precisa fazer alguma coisa que a minha filha está doente e ela precisa ser curada. Ele sabia que Jesus estava curando as pessoas e ele foi no lugar certo. Mas enquanto ele estava falando com Jesus, de repente chegaram os seus diáconos e presbíteros ali, né, os seus auxiliares, e falou assim: Jairo, não precisa mais importunar o mestre, porque o pior aconteceu. Sua filha morreu. E quando morre, a esperança morre junto. É verdade ou não é? Se coloca na posição deste homem. Você vem na igreja, pedir oração para sua filha que está muito doente, ou seu filho, 12 anos de idade, uma criança ainda na flor da idade. 12 anos é uma idade linda, né? E enquanto você está aqui pedindo oração, chega um parente seu e fala assim: não adianta pedir oração mais não, porque seu filho acabou de falecer. Que situação, irmãos. O meu irmão mais velho perdeu 2 filhas, uma no acidente e uma com câncer. E ele estava dizendo que é uma dor terrível. E eu imagino que perder um filho deve ser uma dor terrível. Deve ser um sentimento de que, se a pessoa não tem um equilíbrio bem acentuado, ele fica louco. Porque se existe alguma coisa que a gente ama, é um bichinho chamado filho. É ou não é, irmãos? Fala a verdade. Dá um trabalho, mas a gente ama, né? A gente briga, mas a gente ama. A gente briga, mas se alguém brigar, você entra na frente e fala: com meu filho não, mas está fazendo muito pior. Mas com meu filho ninguém mexe, porque a gente ama. E perder um filho deve ser uma dor muito terrível. Deve ser. Não tinha mais esperança. Não tinha mais esperança.
Mas irmãos, Jesus estava lá. Quando Jesus está com você, mesmo aquilo que parece não ter esperança, há uma esperança. Parece não ter uma esperança, mas há uma esperança. Há uma esperança. Se Jesus está com você, há uma esperança, pode crer, acredite, existe uma esperança, confie, vai dar certo, mas já morreu, mas Jesus está aqui, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus ressuscita mortos. Um outro caso que aconteceu está narrado em João capítulo 11, a partir do versículo 17, quando Marta também foi em busca de auxílio para o seu irmão que estava morto, e ele demorou 4 dias para chegar na casa dele. E quando chegou lá, Lázaro já tinha morrido, Lázaro já tinha sido sepultado, Lázaro já tinha entrado em estado de decomposição, Lázaro já estava fedendo, que a própria irmã dele falou assim: não pode chegar perto. Quando ele for para tirar a pedra, não tira, não, já está cheirando mal. Faz 4 dias. 4 dias o corpo está, sabe como é que está o corpo do morto depois de 4 dias? Está só que aqueles bichos brancos, um andando por cima do outro assim, ó. Existia esperança, irmãos? Humanamente não. Então às vezes a gente olha para o lado humano, mas nós não vivemos como é que fala? No plano material, nós vivemos no plano espiritual. Existe algo acima do material que é o espiritual, e nós temos que crer, porque Jesus falou para Marta: se você crer, você vai ver o poder de Deus. Porque ele morreu, foi sepultado, está podre, eu demorei para chegar, porque Deus tem um plano. O milagre foi muito maior do que se ele tivesse curado Lázaro. Foi muito maior. E às vezes Deus permite que passamos por uma situação que a gente acha que não tem mais jeito, é irreversível. Mas quando você está passando por uma fase, por um problema que você acha que é irreversível, saiba de uma coisa: é porque o milagre que Deus tem para você é muito grande. Temos aqui um exemplo vivo da minha sobrinha. Minha sobrinha, quando tinha 2 anos de idade, que está aqui, a Natália, foi acometida de uma doença, um câncer muito terrível. Alguns aqui lembram dela, lembra, né, Fátima? Carequinha, magrelinha, era um esqueletinho andando, né? Um esqueletinho cabeçudo assim, aquela cabeça branca brilhando com os olhos pretos, ficava com a olheira por causa daqui. Os médicos chegaram para minha cunhada e falaram assim: você tem outros filhos? Não, só tenho ela. Falou: que pena, porque a probabilidade de vida dela sobreviver é muito pequena. Não tem chance. O câncer já... Eu lembro, ele pegava ela no colo, não podia pegar na perna, não podia pegar no braço, não podia pegar na mão, não podia pegar na cabeça, não podia pegar no corpinho, não podia pegar no pé, não podia pegar em lugar nenhum. A menina só gritava que ela é uma louca, deixava quem estava do lado dela louco também. Dor terrível. E diz os médicos que a dor realmente é terrível. Não tinha como manusear aquele bebezinho. Não tinha. O médico falou: não tem mais esperança. Eu fui num dos médicos da Unicamp, que é amigo meu, embora ele é professor de cardiologia, né? Não tem nada a ver com essa área de câncer. E perguntei para ele, né, da gravidade, se realmente o médico não estava... E ele falou para mim assim: Bertone, aqui é o seguinte, a gente tem um limite que não é muito grande, dali para cima é Deus. Eu lembro que eu, a minha esposa, a família desunida, irmão, mas naquela época uniu. As igrejas Voz da Verdade, tudo orando, nós buscando, porque mesmo que o mundo diz que não existe esperança, para o nosso Deus há uma esperança. E hoje ela está aqui, ó, gorda, forte, bonita, né? Os antigos falavam, né? Tá gordo, bonito, né? Mas irmãos, olha que maravilha. É assim que acontece. Nós temos que se apegar em Cristo.
E não nos homens. Não que vamos desprezar a ciência em absoluta, porque Deus também deu sabedoria aos médicos para medicar, para fazer a cirurgia, para fazer aquele negócio tudo que eu acho que é uma loucura. De vez em quando eu vejo na televisão os caras fazendo cirurgia lá, parece uma loucura. O cara tirando o coração, pondo o outro. Ali tem que ter Deus na parada mesmo, porque não parece que aquela linha que eles costuram vai dar tudo certo ali, né? Parece que vai dar vazamento para todo lado ali. Mas no fim dá tudo certo. Então nós temos que confiar na medicina também, mas a nossa confiança maior tem que ser naquele que chega num morto de 4 dias, que está em estado de decomposição, e fala assim: Lázaro, sai para fora. E na hora, irmãos, aqueles bichinhos sumiram, na hora a pele voltou ao normal, na hora a carne, os músculos, tudo voltou, os órgãos voltaram a funcionar, e ele voltou normalzinho para fora da sepultura. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, talvez você que chegou aqui na igreja hoje, talvez você que está assistindo pela internet, está assim: eu estou desiludido da vida, eu não acredito mais em nada, porque a gente não pode confiar na imprensa, a gente não pode confiar no político, a gente não pode confiar em ninguém. Você pode confiar em Deus, que Deus é um Deus de milagres. Confia nesse, que nesse vai dar certo. Nesse vai dar certo. E é o que eu disse: quanto maior a provação, maior é o milagre que Deus tem para a sua vida. Quanto maior a dificuldade, maior é o milagre. O cara pega Covid, dá 2 tossidinhas, toma um remedinho, sara, ele nem fala que é um milagre. Mas se ele vai para o hospital, precisa entubar, virar de cabeça para baixo, falou que vira de cabeça para baixo, não sei se vira, se não vira, né? Mas tudo bem. Falou que tem que virar o cara de cabeça para baixo, entubar e tal, e para o coração, e tem que reavivar, e aquela loucura toda, e o cara fica lá 3 meses, um médico suba para tentar, aí o cara pega e cura. Ele fala: que milagre, é verdade ou não é? Que milagre! Mas o outro que só deu uma tossidinha também é um milagre também. Mas isso aqui é muito maior, porque a provação foi maior. Então, quando você está passando por uma grande provação, saiba que o milagre que Deus tem para a tua vida é muito grande. Quanto maior a provação, maior o milagre que Deus tem para você. Um outro caso que eu gostaria de compartilhar com vocês, vou ler aqui na Bíblia, está no livro de Jó, capítulo 1. A partir do 13 até o 22. A história de Jó, eu creio que a maioria deve conhecer, é uma história que é incrível. É incrível. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 13. E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. E eis que deram sobre eles e os sabeus e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu dos céus e queimou as suas ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da terra, o qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó numa chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Irmãos, quanta desgraça na vida de um homem só. Um homem rico, poderoso, tinha muitos animais, fazendas, casas. De repente perdeu tudo. Eu já tive uma experiência semelhante a isso, mas graças a Deus, Deus poupou nossos filhos, né, amor? Em junho de 1986, o ladrão entrou na nossa casa, roubou tudo que tinha. Passou 15 dias, eu capotei o carro. Minha esposa ficou entre a vida e a morte no hospital. Passou 15 dias, a casa pegou fogo. Ficou eu, ela e as crianças para recomeçar. Mas Jó foi pior, irmãos, porque além de ele perder tudo, ele perdeu os filhos também, os funcionários, perdeu tudo. Além disso, ele foi acometido de uma enfermidade. A Bíblia diz que eram tumores malignos, da planta da cabeça até a sola dos pés, de formas que ele precisava ficar nu, dentro de um buraco cavado, cheio de cinza, se raspando, com um caco de telha para arrancar as cascas das feridas. Imagina a situação do cidadão numa situação dessa aqui. Todas as esperanças acabaram, não tinha nem como recomeçar, não tinha saúde, não tinha mais um centavo para começar empreendimento absolutamente algum, não tinha mais nada. Ao ponto que a esposa dele chega para ele e fala assim: Jó, olha a situação que você está vivendo, amaldiçoa teu Deus, morre. Os amigos também vieram para condenar. Ih, Jó, você deve ter feito um pecado muito grande aí, viu? Você é assim. Quando você está passando por um problema difícil, o que não falta são amigos para vir te julgar, te condenar. Ih, você deve ter feito algum pecado aí, a Deus está castigando você. Foi o que os amigos de Jó fizeram. Não tinha mais recursos, não tinha mais. A esperança parece que tinha acabado. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele adorou a Deus. Falou: Deus, o Senhor sabe o que faz. Se eu estou assim, o Senhor sabe o que faz. E diz que em instante algum ele culpou Deus. E o que eu vejo de gente hoje em dia culpando Deus por borrada que a gente mesmo fala. O cara faz a borrada e depois fala que foi Deus. Não é? O cara sai do serviço para tentar trabalhar de autônomo, aí dá tudo errado. Olha, Deus pisou na bola comigo. Deus não, foi você, pô. Não é verdade? As pessoas fazem a bobagem e depois culpa Deus. Aqui diz que em nada ele atribuiu Deus falta. Em nada ele culpou Deus. Pelo contrário, ele adorou. Falou: bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, essa tem que ser a nossa postura, mesmo quando estamos passando situações extremas, terríveis. Eu quero dizer uma coisa: a guerra não está perdida. Você pode perder algumas batalhas, mas a guerra não está perdida. Há uma esperança na vida. Nós não cantamos isso? A guerra não está perdida, há uma esperança na vida, foi Deus quem deu para você. Então, assim como Jairo, assim como Marta, assim como Jó, nós temos que colocar a nossa fé em Deus. Amém? A fé em Deus. Nunca diga, perdi a esperança. Não. Se você crê, você vai ver a glória de Deus manifestar na tua vida. E digo mais, repito, já falei, vou repetir para ficar gravado. Quanto maior a aprovação, maior é a bênção que Deus tem lá na frente.
Quanto maior a luta, maior é o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Quanto maior a dificuldade que você está passando, mais perto você vai ver Deus ali. Jó, ele falou assim, porque depois de ele ter sido fiel, Deus restaurou e Deus permitiu que o milagre acontecesse na vida dele. Jairo não perdeu a esperança e teve a sua filha de 12 anos ressuscitada. Marta não perdeu a esperança no Cristo e teve o seu irmão ressuscitado. Jó não perdeu a esperança em Deus e teve todos os seus bens restaurados. E aí vieram questionar ele, mas que coisa, hein, essa situação? Ele falou assim, foi bom. Sabe por quê? Porque antes eu conhecia Deus só de longe, mas agora, naquele momento, eu tive o privilégio de ter uma intimidade com Ele. Está escrito, né? Olha lá em Jó 42:5. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Naquele momento eu pude ter uma experiência tão grande com Deus, com você, Deus, que agora eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Então, irmãos, não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa a luta, não importa o sofrimento, glorifique a Deus, faça como Jó, adore ao Senhor, adore. A Bíblia diz assim, olha lá, em Jó mesmo, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Você pega, você corta a árvore, derrubei, acabei com essa árvore, não existe mais, está seca. Mas aí é só vir uma chuvinha, diz, ao cheiro da árvore ela brota de novo. Talvez a árvore da sua vida, da sua alegria, da sua felicidade, do seu casamento, da sua saúde, da sua, sei lá eu do que, do seu trabalho, alguém chegou e cortou. Se aproxime dessas águas que a Graça cantou, começou o culto hoje cantando, né? Existe um rio cujas correntes, aquela fonte de água viva, deixa a água cair, que esta árvore vai brotar e vai frutificar novamente. Deixa essa água que vem do trono de Deus inundar a tua vida, não importa como ela esteja, a tua árvore vai florescer e vai frutificar. Mesmo que todos digam, não tem mais esperança, aquele não tem jeito, aquele não dá certo. Eu lembro quando eu era menino, ninguém acreditava em mim, mas também eu dava motivo para isso. Eu era terrível mesmo. Todo mundo falava, esse menino não tem jeito. Minha mãe falava, meu pai, minha avó, meu avô, todo mundo falava. Esse menino não tem jeito. Eu cresci debaixo de uma maldição que dizia assim, a vida desse moleque vai ser cadeia ou cemitério, cadeia ou cemitério, porque só vive em confusão. O moleque só arruma rolo, o moleque, pelo amor de Deus. Ninguém acreditava, não existia esperança. Para minha família de sangue não existia esperança. Até que um dia Deus enviou um anjo dos céus. A árvore da minha felicidade tinha sido cortada, porque ninguém acreditava em mim mais. Ninguém. Mas quando a água se aproximou, começaram a sair novos brotos. Quando eu fui adotado, meu pai adotivo falou assim, esse menino é bom, ele só precisa de Jesus. E vocês vão ver o que ele vai ser lá na frente. Vocês vão ver. Falou para minha família, vocês vão ver o que ele vai ser lá na frente. E hoje eu estou aqui para ser visto. O que eu sou?
né? Através da internet, familiares que eu não tenho nem contato mais há muito tempo, não sei nem onde moram, mas talvez eles estão assistindo e estão vendo, aquele moleque que ninguém dava nada, aquele moleque que a família inteira tinha perdido a esperança, olha como que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, nunca aceite essa ideia, não tem jeito, não dá, você não consegue. Aqui na igreja nós temos acho que uns 3, 4 casais que a medicina falou assim, não pode ter filho, não é isso? Uns 3 ou 4, não pode ter, não tem jeito. Está a criançada hoje aí fervendo, irmãos, uma benção. Está a criançada toda aí. O que para o homem é impossível, para Deus é possível. Então, deposite a tua confiança nele. Não fica confiança em homens, né? Confiar em homem, a Bíblia diz, é como um cego guiar outro cego, vai os dois cair no buraco. Jesus falou. Não acredita não. Acredite em Deus, acredite na palavra de Deus. Confia em Deus. Deus diz que ainda há esperança. Salmos 46, 10 diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Se tem alguém que manda aqui nesse mundo, sou eu. Se ele se preocupa com os passarinhos, com os lírios do campo, se ele se preocupa com as folhas das árvores, irmãos, que não cai uma sem que ele fala, pode cair. Quanto mais você que é filho, criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem uma preocupação imensa por você. Então, vamos ficar tranquilos, vamos acreditar. A palavra hoje é, não se dê por vencido, ainda há esperança, e logo você vai entender o plano que Deus tinha para a sua vida. Amém? Não se dê por vencido, ainda há esperança, logo logo você vai entender o propósito que Deus tinha para você nessa tribulação que talvez você esteja passando. Amém? Você entendeu a palavra de hoje? Então, você entendeu? Fique em pé e dê uma salva de palmas para Jesus. E vamos orar para terminar. Meu Deus, aqui estamos nós, gratos a Ti, porque a Tua palavra é maravilhosa. Cada vez que ouvimos, cada vez que paramos para meditar, o Senhor vem com lições tão maravilhosas que confortam o nosso coração, que alivia a nossa dor e o nosso sofrimento, que faz renascer as esperanças que às vezes tínhamos até tida por perdida. Se alguém aqui tinha perdido a esperança em alguma área da sua vida, que possa ser como uma árvore cortada que a água está jorrando na sua raiz, e que esse broto comece a nascer a partir de hoje, e que amanhã, ao essa pessoa acordar, ela possa sentir que tem brotos renascendo e o milagre começando a acontecer nas suas vidas. Muito obrigado, Jesus, por esta palavra, que nós possamos meditar e refletir nesta palavra, no nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Dá uma salva de palmas para Jesus.